a videira verdadeira, Jesus sendo a videira verdadeira, o Pai o lavrador e as varas, aquele que está nele que dá muito fruto e aquele que não está, que será cortado e lançado para ser queimado, falando da destruição eterna. Nesta tarde nós iremos estudar e falar sobre conhecidos pelo fruto, levando o mesmo contexto, mas falando agora usando dois trechos da palavra do Senhor, um deles em Efésios 2:10, que será o nosso texto de abertura, e depois tem um texto que nós iremos ler no decorrer desta mensagem. Que o Senhor nosso Deus possa ser connosco nesta tarde, possa ministrar a palavra do Senhor às nossas vidas, possamos aprender e crescer conforme a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda antes de lermos o texto, como é habitual, vamos orar ao Senhor pedindo a Deus que o Senhor possa falar às nossas vidas neste dia. Senhor eterno, nós te agradecemos e te louvamos porque o teu favor e a tua misericórdia são maravilhosos para conosco. Te pedimos, Senhor, que tu possas ministrar nas nossas vidas, nós possamos aprender a tua palavra, nós possamos conhecer, ó Deus, Senhor, que possa haver fruto do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que por tua multidão das Tuas misericórdias, Tu nos concedas, Senhor, crescer na fé. Tu nos concedas, ó Pai, conhecer Cristo Jesus mais. Nós possamos produzir frutos que venham a dignificar o Teu nome e a glorificar-te, ó Deus. Senhor, neste que é o dia do Senhor, nós dedicamos a Ti. Guia-nos, dirige-nos, te louvamos, te adoramos, no nome de Jesus. Amém. Diz a palavra do Senhor assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu vou ler mais uma vez: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Este texto é a palavra do Senhor, tão simples conforme lemos. Nós escrevemos esta manhã sobre este texto, está aí no devocional desta manhã, deste dia, e nos fala também deste assunto. A primeira coisa que eu gostaria que nós víssemos neste texto, e analisando de uma forma detalhada, nós encontramos aqui o propósito de Deus na salvação de pecadores. Esta manhã nós terminamos a mensagem da manhã precisamente nesse ponto. E Deus... Ou caminhamos nessa direção. Deus salva pecadores. Porquê é que Deus salva pecadores? Porquê é que Deus salvou? Se você entende que foi salvo, esse é o meu desejo, é que verdadeiramente todos aqueles que estão a ouvir possam ser salvos, possam ter sido salvos da condenação do pecado, Cristo possa ter sido colocado como sacrifício para que a sua vida possa ser resgatada do lamaçal do pecado e da morte e agora estar em Cristo Jesus. Mas há de haver um propósito e uma razão que Deus tem e que Deus espera que aconteça quando Ele salva alguém. E isso é alguma coisa que por vezes nos escapa e nos passa de lado. Deus tem um propósito em tudo que Ele faz, e se não, a palavra do Senhor diz que não cai nem o cabelo da nossa cabeça, etc., sem que Deus não saiba e que Deus não tenha, Deus não controle, não cai um pássaro, sem que Deus não saiba, desde que Deus saiba e se permita. Todas as coisas que acontecem, Deus tem um propósito em realizá-las. Ela é diferente de nós. Nós fazemos coisas que às vezes sempre nem pensamos muito bem ou fazemos automaticamente porque vimos alguém fazer. Deus não trabalha assim, Ele é todo poderoso. Aliás, um exemplo disso é quando você olha para os Evangelhos e você encontra assim: Jesus passou, Jesus esteve, Jesus foi, Jesus saiu, Jesus entrou em determinado lugar. Você vai ver que algo maravilhoso, extraordinário vai acontecer. Porque quando tudo o que Deus faz, Ele tem uma razão. Quando Ele salva pecadores, é para alguma coisa. Então, qual é a finalidade? Qual é o propósito maior na salvação? É a glorificação do nome de Deus. E quando Ele salva alguém, como na criação, Ele criou todas as coisas para a sua glória, não que Ele precisava ter criado, não que Ele tivesse necessidade disso, mas assim desejou e entendeu. E quando Ele salva alguém do lamaçal do pecado e da morte, quando Ele resgata uma alma, essa alma é para a glória do nome dEle, é para viver para Ele. Aliás, o ser humano só se encontra perfeita realização, perfeita alegria, constante alegria, quando ele está vivendo para a glória de Deus. Ele foi criado para isso e o pecado o impede. Então, Deus é glorificado na salvação de pecadores. Ele salva almas para que essas almas produzam fruto e glorifiquem o nome dele. É para a glória dele próprio. Então, realizando obras, tendo ações que revelam a grandeza e a majestade do próprio Deus Salvador. Esse ponto nós encontramos aqui, claramente neste texto,
Nós encontramos esse ponto aqui claramente neste texto, porque diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu quero deixar claro neste ponto da mensagem que ninguém é salvo pelas obras. Tá? Deus não tem uma balança em que Ele pesa de um lado as suas boas obras e as más e vai dando de vez em quando um jeito de coisa funcionar a nosso favor. Isso não acontece. Diz a palavra do Senhor que as nossas obras são más diante de Deus. As nossas ações, vindas da nossa natureza pecaminosa, elas para Deus são como nada e servem unicamente para a nossa condenação. Então, quando a gente apresenta uma boa obra diante de Deus feita na nossa carne, ela não tem valor para Deus, porque ela vem de uma natureza que ela é pecaminosa e é contrária à vontade de Deus. Então, ninguém é salvo pelas obras. Nenhuma obra traz salvação. Não há obra que o homem faça que possa surpreender a Deus. Ora, posto isto, o texto diz que os salvos foram criados em Cristo Jesus. Todos fomos criados por Deus. Todos fomos criados à semelhança de Deus. Mas há os que foram salvos, são aqueles que foram criados em Cristo Jesus. Não foram só criados por Deus, eles foram criados em Cristo Jesus. E diz-nos o texto que eles foram criados para as boas obras. Eles foram criados para produzir obras boas, obras que revelam e dignificam o nome do Senhor. Essas obras, diz o texto, foram preparados para que o salvo andasse nelas. Deus, no seu plano, que vai acima da compreensão humana, acima do que nós podemos entender. E ele tem um plano salvador, e nesse plano salvador faz parte que o salvo produza obras que são preparadas pelo próprio Deus. No final de contas, Deus tem todo o poder, Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele é excelente, Ele salva, produz obras, realiza obras através do salvo, glorifica o nome dEle, e essas obras são preparadas por Deus. Essas obras são decorrentes da salvação. E lembramos as palavras de João Batista quando disse: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é que ele está a dizer? Que aquele que se arrepende, ele produz frutos e revela esses frutos em sua vida. Tá? Então, como é que é possível saber que alguém é salvo? Precisamente pelos frutos que a sua vida produz, a sua vida revela. Frutos que têm a ver com características do próprio Deus. Ora, se o Espírito Santo habita no salvo, ele automaticamente vai realizar as obras de Deus, revelando Deus que habita nele. Literalmente isso. Quando Deus salva um pecador, o Espírito Santo vem habitar, ele regenera, dá uma nova vida, ele faz crer, obra da graça, não por obras, para que ninguém se glorie, diz o texto, mas ele prepara essas obras, e essa salvação ela vai produzir obras decorrentes da salvação. A ideia é mais ou menos esta. Ninguém é salvo porque produz obras, mas quem produz obras é porque está salvo. Mais ou menos assim. Ninguém porque se mexe, está vivo. Mas se está vivo, se mexe. Correto? Você vê-me aqui a mover as mãos, é porque eu estou vivo. Eu não estou vivo porque eu mexo as mãos. Eu mexo as mãos porque eu estou vivo. Então aquele que está salvo, ele não é salvo por obras, mas ele vai produzir obras que demonstram a salvação que há nele. E este fator é extremamente importante. E todos nós devíamos estar atentos a isto. Nós vivemos numa época em que o Evangelho deixou de ser uma coisa real, palpável. A salvação deixou de ser uma coisa possível de ver, analisar, medir, para uma coisa empírica de sentir. Eu sinto que sou salvo. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto o Espírito Santo. E hoje ouve-se muito isso, não é? E todo mundo sente uma coisa. E todo mundo sente uma coisa movida pela sua própria criminalidade, movida pelo seu próprio sentimento, não é? Às vezes encontramos pessoas que foram ajuntamentos grandes até evangélicos com muito movimento e sentiram uma emoção e sentem que são salvos. Então sabem no coração deles, lá no fundo do coração, que são verdadeiramente salvos e têm essa convicção, que muitas vezes não passa de alguma coisa, alguma emoção, não é? A pessoa vai também, o mesmo tipo de pessoa que vai num concerto musical e se emociona ao ouvir uma música da sua juventude, não é? E fica todo emocionado, então volta para casa convencido, não é? De que aquilo tocou muito a pessoa e não passou de uma emoção falsa, passageira. A salvação não é medida por as emoções. Aliás, a própria palavra do Senhor nos alerta: cuidado com os nossos sentimentos, cuidado com aquilo que provém do nosso coração. A palavra do Senhor nos mostra que a salvação da alma, ela é real e palpável, tanto real e palpável que as obras que provêm dela. O que é que isto significa? Aquele que roubava, hoje ele não rouba mais.
Aquele que maldizia hoje não maldiz mais. Aquele que agia de uma determinada maneira hoje não o faz. E por que não o faz? Porque ele produz agora uma obra digna de arrependimento, um fruto. Ele é conhecido pelo fruto que ele produz. Tal e qual quando nós vamos a uma determinada árvore e nós tiramos o fruto daquela árvore. Por aquele fruto nós conhecemos que tipo de árvore é. Esta manhã falámos de uvas. E precisamente, se você vai colher uvas, você sabe que tirou uvas é porque aquela planta, aquela árvore é uma videira. Se você tirou maçãs é porque é uma macieira. Aquele que produz frutos, aquele que é salvo, produz frutos de salvação. Eu gostaria de deixar muito claro, nós vamos começar uma nova série de sermões precisamente sobre isso. Como é que eu sei que eu sou salvo? Quais são as marcas? E a palavra do Senhor chama essas marcas fruto. Fruto que revela aquilo que Deus fez em nós, que revela aquilo que acontece no ser humano. E eu gostaria que nós colocássemos e pensássemos nisto, que então o salvo não é salvo pelas obras, ele é salvo pela graça, é a graça de Deus, é o favor de Deus, mas é uma vez salvo ele produz obras resultantes da salvação que são arrependimento de pecados. O salvo, ele se arrependeu dos seus pecados, os deixou, ele não vive mais na prática do pecado e ele não tem mais prazer em realizar o pecado. A outra coisa é que ele tem fé e ele crê em Jesus. E crer em Jesus é crer na sua palavra. Independentemente das circunstâncias, se Deus diz determinada coisa, essa é a verdade. Independentemente dos meus sentimentos, das minhas emoções. É mais profundo. São marcas visíveis e claras. Ele deseja santidade. Ele antes desejava pecar e viver o seu próprio centro, o centro do seu mundo ser ele próprio, e ele agora deseja santidade. Sendo um pecador arrependido, ele deseja viver de uma forma agradável a Deus em santidade. E ele tem comunhão com os outros irmãos. Isto são obras, algumas das obras resultantes da salvação. Um desejo de estar com os outros servos do Senhor, um desejo de partilhar a palavra de Deus, um desejo até de anunciar Cristo Jesus, as suas palavras, as suas ações, o seu caminhar, o seu sentar, eles revelam a glória do Senhor, eles revelam a salvação da sua alma de uma forma absoluta e completa. Então a primeira coisa que nós tiramos aqui do texto é, o que eu primeiro gostaria que você fizesse, e foi o que nós falámos esta manhã, é que você possa analisar a sua vida. Você possa se olhar no espelho da palavra de Deus e ver, tem fruto de arrependimento na minha vida? E ouvir como é que eu lido com o pecado. Alguém falou uma vez, e concordo plenamente, que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, a Bíblia nos aponta para isso claramente, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais distantes ficamos do pecado. Quanto mais vivemos em santidade e procuramos as coisas sacras, mais horríveis começam a aparecer aquelas que são profanas. E começamos a questionar até certos comportamentos que nós temos. E começamos a pensar, será que Deus se agrada disto? Esse fruto do arrependimento, essa obra que acontece em nós, ela é a marca de que nós somos salvos. Essa marca que nos acompanhará eternamente. E essa marca, deixe-me que lhe diga, ela cresce. Entenda, por favor, a palavra de Deus fala nisso. Crescimento espiritual. O que é crescimento espiritual? É à medida que nós vamos caminhando com Cristo, cada vez mais as marcas da salvação são absolutas. Então, quando alguém diz assim, eu sei que vou para o céu, eu tenho a certeza que vou para o céu. E normalmente essas pessoas são acusadas de soberbas. Né? Ela é soberbo, ela pensa mais dele próprio. Quem é que ela acha que é? Para elas saber como é que pode ter a certeza. E há pessoas que acrescentam assim, eu se continuar fiel ao Senhor, eu vou para o céu. É uma questão, não é? Mas será que eu vou continuar? Não vou? E se eu perder? E se eu fizer alguma coisa que me vai fazer perder a salvação? Ou alguma coisa assim. Nós ouvimos pessoas falarem nessas coisas. Deixa-me dizer-lhe uma coisa. Não é soberba quando alguém diz que eu vou para o céu, e aquele que vai para o céu, ele sabe que vai, ele não questiona, ele sabe que não irá perder a salvação da sua alma. E porquê? Não porque ele é soberbo, não porque ele pensa demasiado ele próprio, mas porque ele confia no Senhor Deus que o salvou. Ele confia em Cristo Jesus de uma tal maneira, que a sua alma está entregue no Senhor de uma tal maneira, e ele sabe que isto é uma realidade, não porque ele imagina. A palavra do Senhor promete salvação eterna aos salvos, aqueles que foram resgatados de uma salva do pecado e da morte. E como é que ele sabe que ele é salvo? Como é que ele pode ter essa certeza, essa convicção? Ele não é soberbo porque a salvação não depende dele, depende de Deus em primeiro lugar. Então ele não está afirmando uma coisa baseada nas suas obras. Ele não diz assim. Por isso é que quando nós dizemos, se eu continuar fiel, a minha alma está salva, dá-me ideia aqui nesta frase que uma pessoa está a pensar nela própria. Se eu continuar a produzir obras,
e eu continuarei salvo. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Não. Quando nós dizemos assim, eu vou para o céu, eu sei que vou para o céu e tenho a certeza, deixa-me dizer, eu tenho a certeza que vou para o céu. Garantido, absoluto. Porquê? Porque não depende de mim, depende de Cristo que me salvou. Depende do Senhor Deus que se entregou em meu lugar. Depende do sacrifício perfeito e absoluto de Cristo. A obra é de Deus, a glorificação é do nome dele. Agora, como é que eu sei que isto aconteceu na minha vida é outra coisa. Como é que eu sei que isto é uma realidade? Como é que eu sei que ela continuará sendo uma realidade? É porque Deus prometeu. Mas como é que eu sei que ela é uma realidade? Porque a minha vida, cada dia que passa, produz um fruto digno de arrependimento. Produz um fruto que glorifica o Senhor. Produz uma obra que vem de Cristo Jesus, preparada por Deus para que eu ande nela. O meu relacionamento com Deus cresce, o meu relacionamento com o pecado torna-o cada vez mais abominável, mais distante de mim, mais algo que eu não quero nem me aproximar. Quando nós pensamos, quando o salvo começa a pensar nos pecados passados, ele sente-se tão horrorizado que ele fica a pensar, como é que eu pude algum dia realizar determinada coisa, ter feito determinada coisa ofensiva contra Deus. Então, claramente, nós percebemos que a glorificação do nome de Deus nas obras, elas são a marca da salvação eterna. Então, algumas coisas importantes aqui. Em primeiro lugar, ninguém é salvo pelas obras. Tire isso da sua mente. Se você pensa que vai alcançar a salvação e surpreender a Deus, tire isso da sua mente. Você não consegue. Não há nada que você possa fazer. Segundo, se você é salvo, você vai produzir obras. E não é porque você sente no seu coração, é porque realmente as obras revelam isso. Terceiro, se essa salvação aconteceu na sua vida, ela é eterna e ela continuará a produzir obras e ela não depende de si. Então, a glorificação na salvação de pecadores é do próprio Deus. Porquê? Veio do Senhor, é feito em Deus e é para a glória dele. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, esse é o primeiro ponto da nossa mensagem que eu gostaria que você focasse a sua atenção. E se você não ouviu a mensagem desta manhã, eu peço que você vá atrás, ouça, porque tem tudo a ver com este assunto. Contudo, agora chega ao ponto de como é que eu sei que alguém é salvo. Por exemplo, você que está a assistir online. O que é que eu levo a crer nas minhas palavras? Por que é que você acha que pode ouvir este live? Eu não sei quanto a si, eu não sei exatamente como é que se aplica na sua vida, mas tem um grupo de pessoas aqui nesta sala. E elas estão aqui ouvindo a palavra de Deus, dado que estamos neste retiro, e elas estão, né, e está sendo gravado, e têm acompanhado online, e vêm assistir na casa do Senhor. Como é que sabem? Como é que sabem que a palavra que ouvem vem do próprio Deus? Claro, em primeiro lugar, porque estamos usando a Bíblia, mas tem muita gente que usa a Bíblia e fala coisa muito errada. E que torce e distorce as palavras das Escrituras para o seu belo prazer. Muitas vezes até para um enriquecimento pessoal. E sabemos que é triste e lamentável esse caso. Contudo, a condenação sobre aqueles que usam a palavra de Deus de forma errada, ela é bem clara nas Escrituras. A palavra do Senhor diz assim num dos mandamentos que você conhece por certo. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Muitas vezes nós associamos essa expressão com aquela expressão habitual, que a gente invoca o nome de Deus em qualquer coisa, sem pensar, né, sequer em Deus. Aqui nos Estados Unidos, o famoso OMG, né? E nós falamos isso nas nossas culturas. Valha-me Deus, Deus me acuda. E, às vezes, não, sem pensar em Deus, isso é invocar o santo nome de Deus, é quebrar o mandamento, com certeza. Fuja dessas expressões, peça ao Senhor que ajude a livrar-se dessas coisas. Contudo, usar o nome de Deus para benefício próprio é pior ainda. É o mesmo pecado, o mesmo mandamento. É a quebra do mesmo mandamento. Mas é bem pior. Encontramos pessoas que se titulam em nome de Deus e depois eles enriquecem à custa disso e fazem coisas completamente erradas. Chamamos a isso, a palavra do Senhor chama isso de falsos profetas. Não somos nós que inventamos esta expressão. Quando alguém usa um texto das Escrituras de forma errada, ele é chamado de falso profeta. Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor em Mateus 7, 15 a 23, e nós passamos da primeira parte da mensagem agora à segunda. A primeira parte era a análise pessoal própria, de como é que eu sei que eu sou salvo, como é que eu sei que o Espírito Santo habita em mim, como é que eu sei que eu tenho vida eterna, é pelas obras que a minha vida produz naturalmente. Eu tenho que olhar isso, estar atento e pedir a Deus que me ajude, né, em todos os momentos. Essa segunda parte é como é que eu sei que alguém me está a ensinar a palavra de Deus. No meu caso aqui, eu estou abrindo a palavra de Deus e respondo para si. Como é que você pode saber se você pode confiar ou não? Mateus 7, 15 a 23, a palavra do Senhor diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Olha o que diz o texto. Acautelai-vos dos falsos profetas, aqueles que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Está bem com uma aparência de piedade, mas no interior não é a realidade. E o texto diz assim: pelos seus frutos
os conhecereis. Você vai conhecer pelo fruto que essa pessoa produz. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Quem determina se o fruto é bom ou mau? Eu gostaria que você pensasse nisso comigo. Quem determina se o fruto é bom ou é mau não é você. Não é o falso profeta. Não é o bom profeta. Não é o servo do Senhor. É o próprio Deus. Analise isso com cuidado. Não faça o seu próprio julgamento. Quando você entrar nesta questão aqui, a palavra de Deus diz que nós temos que julgar pelas obras, julgar pelos frutos. Tá? Entenda isso, por favor. Essa ideia do não posso julgar ninguém porque quem conhece a Deus, é verdade. Quem conhece a Deus. É por isso que Deus deu na sua palavra a forma de nós podermos usar o julgamento divino para entendermos. E quando eu falo aqui o julgamento divino, não é colocar alguém no inferno, não é colocar alguém no céu, por nosso próprio entendimento. É pela Escritura. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que é que define a ovelha e o lobo devorador? A próprio Deus. A palavra do Senhor. Então como é que nós analisamos e nós julgamos e sabemos pelos frutos? Falamos pelos frutos conhecereis, para você conhecer o fruto. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Como é que a gente faz isso? Pela palavra. A gente pega na palavra de Deus e a gente analisa. E vê essa palavra de Deus e mostra, revela. A palavra de Deus revela o que é um bom fruto e o mau. Ora, se é um bom fruto, vem do Senhor. Se é um mau fruto, vem de Satanás. Não é meu julgamento. Não é o meu entendimento. Há muita coisa que eu penso de uma maneira, ou eu gostaria que fosse de uma maneira, mas a palavra do Senhor me diz que é de maneira diferente. E tem muito mandamento nas Escrituras, pasme você, que eu gostaria que não tivesse. Porque eu gostaria de fazer coisas diferentes à minha maneira. Mas nos sujeitamos ao que a palavra de Deus nos ensina, porque Deus Todo-Poderoso é que determina. Então é o Senhor Deus Todo-Poderoso que determina o que é um fruto bom e um fruto mau. Então, quando nós estamos a julgar o fruto de alguém, nós, no caso do profeta, daquilo que nos ensina a palavra de Deus, nós estamos a julgar mediante aquilo que Deus determina que é bom ou mau. Se Deus diz que é bom. Produz esse fruto segundo Deus. Se ele é mau, ele não vem de Deus, ele vem de Satanás. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. E a árvore má não pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Interessante pensar nisso. Aquela árvore que não dá bom fruto, ela é lançada no fogo. Se você estava connosco esta manhã, você ouviu exatamente isso que se fazia com a vara que não está em Cristo. Ela é jogada fora, lançada no fogo. Este lançado no fogo aqui é claramente o fogo do inferno. E também gostaria de deixar aqui uma parte, tá? A maior parte das vezes que a palavra de Deus fala em fogo, inclusive nos Evangelhos, é o caso de Mateus, tá? É o fogo do inferno. Né? Tem, às vezes, uma corrente aí teológica que gosta muito de associar o fogo com o Espírito Santo. Tá? Então todo mundo quer estar em fogo, né? You have to be on fire for God. Então, cuidado, porque a maior parte das vezes que Jesus mencionou o fogo, ou que fala em fogo nas Escrituras, é o fogo do inferno. É o fogo da condenação. Então, se você quer estar on fire, right? In fire, watch out, be careful, tá? Porque o fogo, na maior parte das vezes, as Escrituras não é o que a gente às vezes associa, né? É por causa daquele versículo que diz, né? Os lá dizerá com o Espírito Santo e com fogo, e foram vistas as línguas como que de fogo. E tal, e a gente pega nos dois textos, associa os dois textos, e aí tem gente que quer até ter canela de fogo. Misericórdia, gente, é muito perigoso. A canela de fogo está muito perto do inferno, tá? Gente, cuidado com isso, tá? É fogo, não é? O fogo, que fala aqui o texto, na maior parte dos casos, é condenação. Não é? Tem sapato de fogo, tem canela de fogo, tem um negócio aí, um manto aí de fogo que é perigosíssimo, tá? Muito cuidado, ok? Queremos os dons para os nossos dias, mas cuidado aí com a forma que você interpreta esses textos. Portanto, pelos frutos os conhecereis. E diz assim, a palavra agora nota uma coisa ainda maior. Nem todo o que me diz, eu estou a ler o texto, eu não estou a interpretar o texto sequer, eu só estou a ler e estou a fazer pequenos comentários sobre o texto. Estou a interpretar o texto na medida que vou fazer pequenos comentários, mas agora só vou ler. Olha o que diz o texto. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é todo aquele que fala em nome de Deus, não é todo aquele que se apresenta até em nome de Jesus. Não é? Porque às vezes a pessoa fica assim, é Deus, mas qual é o Deus? Que Deus é que a pessoa está a falar? É Deus verdadeiro ou é um Deus qualquer? É o Deus mamon, né? O dinheiro? Que Deus é? Mas tem mais. Nem todo o que diz, Jesus falou dele próprio, nem todo o que me diz a Jesus Cristo, nem todo aquele que fala em nome de Jesus Cristo,
nem todo aquele que se apresenta como mensageiro de Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui. E diz Senhor, Senhor. Chama a Jesus Senhor. Nem todo aquele que chama a Jesus Senhor. Nem todo aquele que apresenta aí online, ou num sítio qualquer, ou num evento, não importa quantas pessoas estejam na multidão. E diz Senhor, Senhor, falando de Jesus Cristo, Senhor. Nem todo esse entrará no reino dos céus. Não é lhe prega o reino dos céus. Não é lhe anuncia ou não o reino dos céus. Nem entra. Há muitos que pregoam em nome de Jesus e vão para o inferno. Há muitos que se apresentam falando de Jesus Cristo, chamando Ele Senhor. Até dizendo que Ele é Deus. E eles próprios irão ao inferno. Não entrarão no reino dos céus. Mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Fruto! Aquele que faz a vontade do Pai é aquele que produz fruto. É aquele, por isso que Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. O fruto quer fazer a vontade do Pai. É quando você encontra alguém que fala Jesus, Jesus, que fala Senhor, Senhor, e a sua vida mostra que ele faz a vontade de Deus. A sua vida revela que ele cumpre a vontade do Senhor. A sua vida revela que ele é realmente um homem ou uma mulher de Deus. A sua vida está conforme as Escrituras. E esse não é um falso profeta. Esse é um verdadeiro profeta. Esse é um profeta do Senhor. Esse é um servo do Altíssimo. Aliás, a palavra servo, quando nós usamos a palavra servo, a gente dá uma ideia assim de empregado, assalariado, de preferência com união, com direito a coffee break, 13º mês, 14º, 20º, férias, não sei o quê. A palavra servo nas Escrituras não é essa conotação. A palavra servo nas Escrituras é a palavra escravo. Escravo é aquele que não tem vontade própria, mas tem a vontade do seu Senhor impregnada na sua vida. Tá? É a vontade do Senhor impregnada na sua vida. Trazendo para a direção espiritual que estamos a dar aqui ao texto, que o texto tem, aquele que diz Senhor, Senhor, é aquele que é servo. É aquele que não tem vontade própria. A vontade que acontece nele é a vontade do seu Senhor, que é Cristo Jesus, e ele lhe obedece incondicionalmente. Goste ou não goste. Porque ama a Deus. Servo é esse que ama a Deus. Domingo pela manhã, se Deus nos permitir assim, próximo domingo, nós iremos falar um pouco mais sobre isto, porque nas palavras de Jesus também lá em João 15, a partir do versículo 9 em diante. Nós iremos falar, 9 a 17, se eu não estou em erro. Nós iremos falar sobre isso. Leia e prepare-se para a próxima semana, no domingo pela manhã. Então, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, você precisa de conhecer aquele que fala em nome do Senhor, se realmente cumpre a vontade do Senhor. Diz a palavra do Senhor ainda, muitos me dirão naquele dia, Jesus disse, muitos dirão naquele dia, no último dia, no dia do julgamento final, diante do Senhor, Senhor, Senhor! E chamarão o Senhor outra vez. Incrível, não é? Não profetizamos nós em teu nome? Por outras palavras, não pregamos nós em nome de Jesus? Este profetizar aqui, claro que é a pregação do Evangelho. Nós não pregamos em teu nome. E em teu nome não expulsamos demónios. Engraçado como nós ficamos tão surpreendidos com os sinais, não é? Então ficamos surpreendidos com os sinais. Dá uma olhada lá no livro de Atos e vê se não acontecia sinais que não vinham de Deus. Como o caso daquela menina lá que adivinhava e disse, estes são filhos do Altíssimo. E ver espírito imundo. Nós não expulsamos demónios. Hoje ficamos, né, tão impressionante, né? Cura, não sei quantos curados, não sei quantos, não sei o quê. Gente, cuidado com isso. Esse não é o fruto. O fruto não é esse. Satanás tem realizado milagres, maravilhas. Falsas. Claro. Erro. Para desvio. Claro. Mas você lembra lá de Moisés, quando a vara se tornou em serpente? Os magos fizeram a mesma coisa. O Senhor nos ajude a vigiar, porque os frutos não são esses. E diz assim, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demónio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então Jesus vai dizer assim, então lhes direi quem Jesus, abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Jesus dirá a esses que falaram em nome do Senhor, que expulsaram demónios, que realizaram maravilhas, profetizaram em nome do Senhor, expulsaram demónios e realizaram maravilhas. Nunca vos conheci. E porquê que eles nunca foram conhecidos? Porque eles nunca foram
obedientes à palavra do Senhor, nunca produziram frutos dignos de arrependimento. Nunca produziram frutos que agradassem a Deus. O que é que nós temos que fazer? Eu queria que você prestasse atenção àquilo que eu tenho para lhe dizer agora. Você precisa de ver frutos na sua vida que glorifiquem a Deus, para você saber se está salvo. Mas você precisa também ver frutos na vida daquele que você segue, daquele que você ouve, daquele que você escuta, que anuncia o reino de Deus, daquela pessoa que está do seu lado, a quem você vai procurar conselho, que seja alguém que produz fruto digno de arrependimento. Sabe uma tendência que nós temos? Nós, quando queremos justificar uma coisa errada que fazemos na nossa vida, nós vamos procurar alguém que está tão errado como nós, ou pelo menos vai concordar com o nosso erro. Nós vamos procurar alguém que falhe, que é para nós dizermos assim: eu não sou tão mau assim. Mas não é o que a Escritura nos ensina. Procure pessoas que produzam frutos de arrependimento. Procure pessoas que glorificam a Deus com a sua vida. Procure uma pessoa que verdadeiramente a sua vida é reta diante de Deus. Você precisa de conhecer a vida daquele que você está a ouvir. Você precisa de conhecer a vida daquele que você pede conselho. Online é fantástico. Eu gosto de estar online. Eu sinto muito prazer e muita alegria em estar a ministrar para a sua vida online. É precioso demais. É uma ferramenta que Deus nos deu maravilhosa. E a gente coloca, né, a vida toda no Facebook. Né? Pelo menos é assim que dizem que eu faço. Eu coloco a foto disto, aquilo, mas não deixa de não ser uma página. E o interior? Sabe, esta semana nós estamos aqui no retiro da igreja, está todo mundo uns com os outros, aí todo mundo vai ter os seus momentos. Tivemos uma revelação ainda agora, uns momentos antes aqui, numa expressão fantástica, às vezes estão-se a rir, né? Mas é um momento extraordinário. É tão necessário isso para que nós conheçamos uns aos outros, para que nós possamos aprender uns dos outros. Nós precisamos conhecer a vida. Como é que nós realmente somos? Quem é a pessoa com quem nós lidamos? Espiritualmente falando. Você diz, mas não pode julgar. Pode julgar. A Bíblia lhe ensina, lhe ordena a você julgar. Julgue a vida do seu líder espiritual. Julgue a vida do seu pastor. Entenda que eu estou a dizer isto com seriedade. Tem um grupo aqui olhando para mim. Olhando a minha vida. Olhando a vida da minha esposa e dos meus filhos. A forma como eu lido com eles. Como é que as coisas funcionam. Tem essa necessidade. Isso é fundamental. Quem é que você está ouvindo? Quem é a pessoa que você ouve online a mensagem? Como é que é a vida dele realmente? Como é que é a vida conjugal dele? Como é que é a vida? Como é que ele é nos negócios? Está devendo dinheiro a pessoas? Faz prática de coisas ilegais? Erra aqui e ali? Como é que... Sabe uma coisa muito interessante? É a pessoa que você ouve e que ministra a palavra de Deus tem os impostos em dia? Não tem nada a ver isso. Tem tudo a ver. Jesus pagou impostos. É muito sério. A pessoa com quem você ouve, ela tem uma prática de vida correta, com honestidade, seriedade. Ela tem trabalha. Trabalho é dignificante. É a ordenança do Senhor. Como é que trata o seu cônjuge? Ensina aos filhos o caminho do Senhor? São coisas fundamentais. Escute. Continue connosco online. Eu me alegro por isso. Mas precisa de conhecer a pessoa com quem você pede conselho. Procure conhecer. Hoje, as redes sociais veio de alguma forma quebrar esse distanciamento. Mas ainda assim continua a ser uma rede social. O fulano lá que prega na internet, você conhece só aquele momento. O fulano lá que prega no YouTube, você conhece só aquele momento, que dá na televisão, você conhece só naquele momento. Nós precisamos de nos unir a pessoas que mostram e revelam isso. Sabe, a palavra do Senhor nos ensina a congregar. Vivemos numa época que as pessoas têm tirado essa ideia. Não precisa de mais de congregar. Igreja não faz falta. A instituição igreja, ela não é necessária. Escute, vivemos tempos ainda com reflexos de pandemia, em que nós ainda precisamos estar isolados um pouco uns dos outros. Mas esse momento não veio mostrar que a igreja presencial ela possa ser substituída pela igreja online. Aliás, pelo contrário. Ela veio revelar que nós precisamos estar uns com os outros. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Até para nos conhecermos e sabermos onde nós estamos a aprender. Eu digo às vezes que os irmãos todos deviam passar uma semana lá em casa. Alguns deles não iam gostar. Tá? Não sei. Mas é isso. Porquê? Porque é preciso conhecer. É preciso nós estarmos, sabermos a pessoa que nós estamos a seguir. Jesus viveu uma vida pública. Jesus viveu uma vida que todos podiam saber o que é que ele pensava, o que é que ele achava. Hoje nós vivemos uma época falsa, uma coisa assim meia plástica, meia postiça. Todo mundo concorda com todo mundo, não sabe mais de que lado é. Uma vez ouvi um irmão que me falou
onde ele congregava, nem conheço, e me disse assim, um dia eu falava com o pastor sobre uma determinada área doutrinal, ele concordou comigo. No dia seguinte eu falei numa outra área doutrinal, completamente oposta, ele concordou também. Eu não sei o que é que ele pensa. Eu não sei de que lado ele está. Porque não havia clareza, não havia firmeza no que queria, tudo servia. Isso não existe no reino dos céus. A palavra do Senhor é de coisas exatas e concretas e absolutas. E esse fruto precisa ser conhecido e essas ideias precisam ser transmitidas. Eu desafio a sua vida neste dia. Em primeiro lugar, para você analisar a sua vida. Primeiro você. Olha o orgueiro, a trave que está no seu olho, antes de ver o orgueiro no olho do irmão. Olha a sua vida primeiro. Analisa. O seu fruto é digno de arrependimento e a pessoa que você segue. Se é online, entra em contacto com a família. Sabe uma coisa que é interessante? Num crivo que já uma vez tive que fazer para estar ligado numa determinada convenção, a minha esposa teve que houve um crivo feito pela esposa e outro pela igreja. A igreja teve que confirmar que tipo de pessoa eu era nas finanças. E a esposa teve que confirmar. Custou-me um ramo de flores. Brincadeira. A minha esposa teve que confirmar e colocar se realmente eu era o marido digno. Isso é importante. Qual é? O que é que você se baseia para seguir, seja quem for? Nem tudo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Isso tem que ser visível na sua vida. Neste dia eu desafio para isso. Eu desafio para você olhar a vida da pessoa que você ouve, o pregador do Evangelho, a igreja onde você vai, o pastor que o está a ensinar, o conselheiro, o líder, a pessoa que você vai procurar ajuda, às vezes até no telefone. Quem é essa pessoa? Que vida essa pessoa tem? Uma vida realmente agradável diante de Deus? Uma vida que realmente transmite um fruto digno que você pode crer? Como é que isso funciona? Escute, quantas vezes você já votou em um líder político que depois se arrependeu? Já aconteceu? Você votou, achou que a pessoa ia fazer não sei o quê, aí a pessoa subiu lá e passado pouco tempo você se arrependeu de ter colocado aquele voto. Você pensou assim, a pessoa não é aquilo que... A pessoa mostrou um fruto que realmente não era. E se você conhecesse essa pessoa, você teria votado nela? Pois não, você não teria votado, só que você votou porque você não sabia. Mas uma vez que você conheceu o fruto, na segunda ronda não vai ganhar o seu voto, não é isso? Já tirou o seu voto, não é? Estou aqui a proporção em ninguém, mas é assim que funciona. Já não vai ganhar o voto novamente, porque agora você já sabe. Escute, faça isso com o seu líder espiritual. Faça isso com uma pessoa que lhe apresenta o Evangelho. Mas não segundo o seu julgamento, não o que você acha que ele devia de ser. Porque hoje vivemos isso também. Às vezes a gente lida com algumas pessoas que elas acham que eu devia de ser isto, ou eu devia ser aquilo, ou eu devia ser o outro. Não. O que a palavra de Deus diz que deve de ser. O que diante de Deus é a obediência ao nome do Senhor. É por isso que o texto, no contexto que estamos a ler, Jesus disse, Senhor, não é aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do Pai. Analisa a vida do seu líder espiritual. Ele faz a vontade de Deus. Ele está de acordo com as Escrituras. Então você está bem encaminhado. Então coloque, de alguma forma, a sua confiança nessa pessoa, ore com essa pessoa, aprenda dela, seja fiel. Mas se não é, você precisa colocar diante de Deus primeiro. Tá? Vivemos dias em que a apostasia é grande. Tem muito falso profeta. Tem muita gente fingindo fruto. Tem muita gente não vivendo o fruto verdadeiro. Que Deus lhe dê discernimento e você possa seguir isso. Como já tenho dito outras vezes, você está à vontade para entrar em contato connosco, surgiu dúvida realmente, de repente, do que eu disse, você precisa de um comentário, uma ajuda, uma opinião. Eu estou aqui para ajudar com todo gosto, terei muito prazer em falar consigo e ajudar. Pense nestas coisas, reflita sobre elas. Elas são importantes para a sua vida. Primeiro o seu fruto e depois o fruto daquele que é o seu líder, ou o seu conselheiro, ou o seu amigo espiritual. Que Deus o abençoe ricamente em Cristo Jesus. Nós vamos orar ao Senhor e pedir a Deus esse discernimento para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos aqueles que nos escutam e que nos irão ouvir. Oremos ao Senhor. Ok. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome e Te bendizemos, nós Te damos honra e glória. E nesta tarde, eu Te peço ao Senhor, que haja um discernimento vindo de Ti, de fruto agradável a Ti, e que venha, Senhor, sobre a minha vida, esse discernimento sobre a vida daqueles que estão a ouvir, que estão nesta sala, da Igreja Filadélfia no Jersey. Pai, que nós nunca possamos ouvir falso profeta, que fala, mas que não se é aprovado diante de Ti, mas que possamos ouvir de Ti, Senhor, através da voz de homens e mulheres que Tu levantas, que ministram, Senhor, conselho, ou que pregam, no caso de ministros Teus, homens levantados por Ti para pregar a Tua palavra, e que possam trazer para a nossa vida crescimento espiritual. Senhor, ajuda-nos e usa-nos. O Teu nome seja
glorificado e exaltado. Ajuda-nos a analisar os frutos, mas acima de tudo a produzir frutos dignos de arrependimento. A Ti louvamos e bendizemos no nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir assim que mais uns minutos do seu tempo nós vamos cantar um hino, não é isso? Nós vamos cantar o hino 186. Você vai ouvir um coral? O coral não vai cantar aqui? Só isso aqui. Tá bom. Tá? A irmã Sandra vai dirigir aqui o hino. É isso? Deixa eu colocar aqui. Tá? Ok. Aqui está a irmã Sandra. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas para o combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Muito obrigado por ter estado conosco. É um prazer grande nós estarmos aqui, ministrarmos a palavra do Senhor. Hoje tem um grupo aqui comigo, que eles vão tentar chegar aqui, caber todos atrás de mim, tá? E vem todos aqui cumprimentar. Uma gente muito bonita que aqui está, olha só. Né? Aqui a minha família, deste lado. Está a dormir. Muito bem. Meus irmãos estão chegando aí todos. Nós estamos aqui no retiro de verão 2020. Deixa eu baixar aqui, assim já queremos todos. Pronto. Nós estamos aqui com grande alegria e entusiasmo. Tem lá mais um lá atrás. Está escondido, o irmão Júlio está lá atrás, tá? Então, nós estamos aqui com alegria e nós estamos aqui por uns dias, mas nós vamos estar transmitindo. Terça-feira estaremos aí live outra vez, a ser-nos permitido o Senhor para juntos cultuarmos o Senhor mais uma vez e apresentarmos a palavra de Deus, tá? Estamos aqui, temos vindo a estudar a palavra de Deus juntos e brincamos juntos e partilhamos momentos maravilhosos de comunhão uns com os outros. Mas estamos ao seu dispor. Pode estar em contato connosco, nós teremos prazer em falar consigo e ministrar uma palavra para a sua vida, conforme
a sua necessidade, o poder que há em Cristo Jesus e aquele o seu contacto connosco. Esteja à vontade. Deus abençoe você em Cristo Jesus. Nos vemos terça-feira, assim permitindo o Senhor. Deus abençoe.